A gente agradece agora por quem Ele é na nossa igreja e a gente pede para que a gente possa estar com o nosso coração e nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor quer falar para a gente. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É bom estar aqui, muito bom estar na casa do Senhor. Você está feliz de estar na casa do Senhor? É bom demais estar aqui porque nós temos muitos irmãos nossos que não podem estar na casa de Deus num dia como hoje. Em muitas partes do mundo, nossos irmãos, eles não podem ter esse prazer que a gente tem, essa alegria que a gente tem de reunir para celebrar a Deus por tudo que Ele é. E a gente tem que valorizar isso. A gente vive num país com uma liberdade, ainda há liberdade para cultuar a Deus. E aí então você que está aqui, glória a Deus por você estar aqui, você que está aí pela internet, poderia estar aqui, eu quero te estimular a vir conviver e viver esse tempo de comunhão no templo da igreja, né? A gente transmite o culto pela internet, não é para a galera ficar em casa dormindo não, até mais tarde, ou participando do culto de pijama. É para alcançar aqueles que não podem estar aqui, aqueles que estão enfermos, que estão na escala de trabalho, não é? Mas você que pode, venha para esse momento de comunhão presencial aqui, porque é importante demais. A Bíblia diz, né, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando chega domingo, quando chega quarta-feira, que a gente tem a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, a gente deve vir com alegria, né, e estar aqui com alegria para ter esse tempo de comunhão, de crescimento juntos. De manhã a gente sempre tem a escola bíblica dominical, hoje não, porque é um domingo especial, mas normalmente a gente tem a EBD, que é um ambiente de aprendizado da palavra de Deus, um ambiente de comunhão, né? Então a gente deve estar assim, grato ao Senhor por estar aqui na casa do Senhor. Eu quero perguntar assim, quantos aqui cantam em algum coro? Muitos homens e algumas mulheres, né? E tem outros que não estão aqui. Eu já quero convocar você para se apresentar para a Marileia. A gente está começando a preparar um musical de Natal e a gente precisa dos coristas, né? Então, se apresente para, então, estar participando. Eu vou botar um monte de bilhetinho aqui para mim mesmo, né? Para eu lembrar das coisas que eu tenho que dizer. A idade é um caso sério. Mas, então, aí se apresente. Ah, eu não canto ainda. Se apresente para a Marileia e aí você vai fazer parte do coro, né? Eu tenho uma palavra de esclarecimento aí para a galera sobre essa iluminação. Tá bonita essa iluminação nova, gente? Tá bonita, não é? Tá bonita, tá legal aí, não é? Mas eu quero dizer que isso daí é um presente de alguns irmãos da igreja que se uniram, fizeram vaquinha, a gente comprou, parcelou, está pagando aí, vai pagar em várias vezes sem juros, não é? Para a gente ter esse kit de iluminação. Por que eu estou dizendo isso? Para que todos saibam, não é, que realmente essa iluminação é uma doação de alguns irmãos da igreja que se uniram para pagar por essas luzes aí, que ficaram bonitas, né, por amor aí à igreja nesse momento, né, para deixar isso claro aí para a galera toda aí, né, porque fica aí de vez em quando uma palavra de rádio corredor aqui, outra colar, para evitar isso a gente fala com toda a igreja junta, né. Semana passada nós tivemos um final de semana abençoador, né, da nossa conferência aqui, sexta, sábado e domingo. Você foi abençoado pelas mensagens que nós tivemos aqui? Foi um tempo bom demais que nós tivemos, especial demais, de crescimento. E aí, se você não veio por algum motivo, dá para você assistir, aí literalmente assistir pelo nosso canal do YouTube, né? Mas o ideal era você estar aqui e viver esse momento que a gente viveu aqui, de coisas espetaculares que Deus fez nas nossas vidas, através da conferência, né? Quero agradecer em nome dos pais pelo café da manhã que as mulheres prepararam para a gente hoje, né? Então aí, a liderança das mulheres, a gente teve esse momento de café da manhã gostoso e eu quero agradecer às mulheres e quero agradecer a Thaís que doou essa lembrancinha que você recebeu agora ao subir aqui, é uma doação da Thaís do Emanuel, glórias a Deus por isso, né? Falando aí todos esses meus bilhetinhos aqui, a gente está aí nesse tema do mês da juventude, do profundo, e como diz ali a palavra introdutória do pastor Douglas no vídeo do início, né, a gente precisa ser profundo, e quando a gente é profundo no Senhor, quando a gente tem um relacionamento de profundidade com Deus, acontece uma coisa, Deus nos usa para influenciar a sociedade.
influenciar as pessoas que convivem conosco, seja em casa, no trabalho, onde a gente estuda, na vizinhança, no caminho para o trabalho, no caminho para onde a gente estuda, em qualquer momento da nossa vida, quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus, a gente começa a influenciar positivamente as pessoas. Hoje é um dia especial, que é o Dia dos Pais, é meu segundo ano sem meu pai, mas é o primeiro ano como avô. É o primeiro ano como avô, aí é o primeiro ano, Dia dos Pais do Flavinho, né? Tá lá em casa ali, cuidando do Benjamin. Benjamin está trocando, como todo bebê está trocando a noite pelo dia, né? E aí está deixando a galera dormir à noite, mas é um dia especial, o Dia dos Pais. E o pai, ele é um indivíduo que exerce influência. Porque os filhos, eles observam a vida do pai e a vida da mãe. E eles seguem o exemplo dos seus pais. Eles seguem a influência dos pais. Então, falar sobre influência hoje é importante porque eu quero conscientizar não somente os pais que estão aqui, os papais, mas os pais e as mães, e na verdade cada membro dessa igreja, cada visitante que está aqui, cada pessoa que me ouve agora, sobre um chamado que eu e você temos, um chamado à influência. E quanto mais profundo é o meu relacionamento com Deus, quanto mais eu mergulho em proximidade com Deus, quanto mais eu mergulho em intimidade com o Senhor, mais eu fico consciente da influência que eu devo exercer na sociedade. Irmãos, a gente vive um momento difícil no nosso país. A gente vive um momento difícil no mundo inteiro. É um momento desafiador, o momento que a gente está vivendo agora em todo o mundo. Mas não existe um político que pode resolver isso. E não existe mesmo, se juntar todos os políticos, não vai dar quase nada, mas se juntar todos os políticos, não vão resolver esse problema. Só tem um que tem poder para resolver esse problema. E nós hoje, enquanto cantávamos, nós declarávamos que ele é nosso rei. O único capaz, poderoso, que tem autoridade para resolver os problemas é Jesus Cristo. Você crê nisso? É Ele. Só que Jesus não vai resolver isso sozinho. Porque como Ele é generoso, Ele dá a mim e a você o privilégio de fazer parte da solução do mundo. Como? Como aqueles que influenciamos a sociedade com os princípios da palavra de Deus. Quanto mais profundo eu vivo no Senhor, mais eu entendo o meu papel como um influenciador, e não um influenciador apenas de redes sociais, mas usando as redes sociais e usando a minha vida no dia a dia para influenciar as pessoas com os princípios da palavra de Deus. Para influenciar, então, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler os versículos de 14 a 16. Porque Jesus aí está ensinando sobre influência. Está falando sobre influência. Jesus está aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte marca ali um momento crucial do ministério do Senhor Jesus. Imagina a cena, milhares de pessoas preparadas ali para ouvir a ministração do Senhor. E ele começa a ensinar princípios fundamentais da vida cristã. É no Sermão do Monte que Jesus ensina sobre o modelo de oração. É no Sermão do Monte que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. É no Sermão do Monte que o Senhor Jesus encerra esse sermão dizendo: aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras são como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele ensina fundamentos ali, porque é um momento que ele está expondo ali todos os princípios da palavra de Deus, e ele expõe esses princípios com a autoridade do próprio Deus. Ele não expõe os princípios da vida cristã como um teórico, como um líder religioso. Ele expõe os princípios como o próprio Deus. O Deus que se coloca à disposição para que eu e você tenhamos profundidade de relacionamento com Ele. Tenhamos intimidade com Ele a cada momento. Ele fala então sobre uma conduta, um padrão de conduta que eu e você devemos ter. E quando nós pegamos esse trecho do Sermão do Monte, a partir do versículo 14 de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma lamparina,
e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Senhor está nos ensinando, não somente aos pais que estão aqui, mas a cada seguidor dele, que é preciso ser uma referência. Quando a gente está numa estrada escura, viajando para o interior do país, e de repente a gente vê lá longe um clarão. E a gente já sabe que está chegando a alguma cidade, porque aquela cidade virou uma referência. Aquele lugar virou uma referência. E a gente sabe então que ali no meio daquela estrada, provavelmente vai ter um posto de gasolina para abastecer, vai ter uma parada especialmente para as mulheres esvaziarem a bexiga, e vai ter alguma coisa para a gente forrar o estômago. A gente já sabe que tem um lugar de suprimento ali perto, o carro e a gente. É uma referência. É uma referência no meio de uma jornada. É uma referência no meio de uma trajetória. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Uma vida de referência, de boa referência. Sabe o que tem acontecido? Que muitas vezes nós somos destacados, mas não como bons exemplos, mas como exemplos a não serem seguidos. O Senhor Jesus não nos chama para isso. O Senhor Jesus nos chama para que, a partir de um relacionamento de profundidade com Ele, nós sejamos bons exemplos, bons modelos. Os pais que estão aqui, eu e você, temos o desafio de sermos boas referências para os nossos filhos. Não dá para pedir aos nossos filhos para serem aquilo que nós não ensinamos a eles com as nossas próprias vidas. Não dá para exigir do filho uma integridade se ele não consegue ver em mim essa integridade. Não dá para exigir de um filho fidelidade se ele não ver em nós fidelidade. Liderar é pelo exemplo, já diz um adágio popular, as palavras elas convencem, mas os exemplos arrastam. É o exemplo, é a referência, é a boa referência. A gente vive um tempo que a sociedade está perdida. Os princípios fundamentais da sociedade que a gente aprendeu ao longo do tempo, a galera da minha idade aí tinha lá uma disciplina na escola chamada OSPB. Quem estudou OSPB aí? Né? Quem estudou Educação Moral e Cívica? Isso declara que a gente tem uma idade, né? Né? A gente tem um problema de DNA, data de nascimento antiga. Né? Essas duas disciplinas ensinavam organização social e política brasileira e educação moral e cívica. E a gente aprendia nessas duas disciplinas que a família ela é a célula principal da sociedade. Família. A gente cantava o hino nacional todo dia antes de ir para a sala de aula. Em sentido, cobria o coleguinha da frente, cantava o hino nacional, cantava o hino da bandeira, em setembro cantava o hino da independência, né? A gente saía ali, tinha a marcha de 7 de setembro, que todo mundo ficava ali esperando para ser escolhido, para ser o pelotão, né? Aquele aluno que ia na frente do pelotão marchando e tudo mais ali. A gente aprendia a amar a nossa nação, aprendia a valorizar a família. A gente vive uma sociedade hoje que diz que a família é descartável. Que família pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer ajuntamento de gente. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a família é aquela família formada por um homem e uma mulher que se unem, formam uma só carne e vão ali então, eles vão multiplicar. Vão ter filhos e vão ter netos e vão ter ali a sua descendência. Esse é um princípio. Esse é um princípio bíblico da família. A gente vive uma sociedade sem referência. Tudo é mais ou menos. Tudo é muito relativo. Tudo é mais ou menos assim, né? Até brincava aí um dia desse aí. Eu vi um vídeo dizendo que tudo é relativo. Um fio de cabelo para quem é careca faz toda a diferença, né? Mas um fio de cabelo para quem é cabeludo não tem diferença nenhuma. Mas um fio de cabelo numa comida deu ruim. Tudo é referência, tudo é ponto de partida. Só que nós temos uma referência, e a referência que nós temos, ela é inabalável. A referência que nós temos, ela é imutável. A referência que nós temos, ela é atual como o dia de amanhã.
a palavra de Deus, o nosso Deus, que nos deixou uma palavra revelada que não precisa ser atualizada em momento nenhum da nossa vida. E essa palavra de Deus revela Jesus falando algo sobre mim e sobre você que é muito importante, que é que está nesse discurso, nesse ensinamento. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Quando Jesus diz que eu e você somos a luz do mundo, ele não está fazendo uma mera declaração. Ele está ali, naquele momento ali, confirmando a minha e a sua identidade. A nossa identidade de quem nós somos nesse mundo onde nós vivemos, nesse tempo onde nós vivemos. Luz do mundo. Um ponto de referência. É uma declaração cheia de significado. Porque no mundo que vive em trevas, existe um povo que é luz. Essa afirmação é uma afirmação muito enfática do Senhor, dizendo, vocês são luz do mundo. O verbo aqui, eimi, que significa, traduzido no português de são, ele está no presente do indicativo ativo no grego. Isso significa que é uma realidade atual, no tempo que Jesus viveu, e permanente. Ela não pode mudar. Ela não deve mudar. Nós devemos ser essa boa referência. Então, ser luz não é um título de honra, é uma responsabilidade, é um grande privilégio de sermos firmes na nossa fé, firmes na fidelidade ao Senhor, profundos no relacionamento com Deus, profundos mergulhando no Senhor, permitindo que o Espírito Santo de Deus nos encha, a fim de que sejamos uma boa referência, sejamos ali um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outros a não se perderem. Um farol colocado ali no litoral, ele é um ponto de referência. Ele não salva os navios de afundarem, mas ele impede naufrágios quando ele mostra, ele sinaliza o caminho para onde tem que ir. E é assim, porque não somos nem eu nem você que salvamos as pessoas. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos os instrumentos que Deus usa. E nós somos esses instrumentos quando mergulhamos num relacionamento profundo com o Senhor e Ele então faz de nós referências. E aí Jesus então, ele diz assim, ninguém acende essa lamparina. Quem pegou o tempo da lamparina aqui? Né? Faltava luz, a gente tinha aquele negócio em casa com pavio, com querosene, não é? Era fedorento, né? O cheiro do querosene ali, né? E aí faltava luz, a gente já corria para acender a lamparina. Algumas tinham até uma alça, para a gente poder andar mais fácil com ela pela casa, né? E aí, o que a gente fazia quando acendia uma lamparina ou uma vela? A gente procurava uma cristaleira. Quem teve cristaleira em casa aí? Sabe o que é cristaleira? Os jovens não sabem, né? É um móvel lindo, de madeira, né? Que a frente é toda de vidro, e aí a mãe e o pai botavam ali a louça bonita. Não era a louça que usavam no dia a dia, não, toda marcada. Era a louça bonita, o copo bonito. Quando a visita chegava, estava aquilo lá, né? Tudo ali à amostra. A gente procurava a cristaleira para botar a lamparina em cima, para iluminar aquele ambiente aí. É exatamente o que Jesus está dizendo. E aquela lamparina ali virava uma referência. Ela iluminava todo aquele cômodo ali, ou deixava aquele cômodo mais claro para a gente poder enxergar. E isso se tornava, então, a referência. Jesus está dizendo exatamente isso, que a minha fé e a sua fé não podem estar escondidas das pessoas ao nosso redor. Nós não somos agentes secretos de Jesus. Nós somos proclamadores do Evangelho. Por isso, então, a nossa vida tem que ser uma referência positiva diante do Senhor. E isso é uma grande responsabilidade. Irmão, Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Vou dizer de novo. Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo, amém? Nós somos uma boa referência. Pai, mãe, cristão, seguidor de Jesus que está aqui, nós somos uma referência para essa sociedade. Mas não é uma luz qualquer. É a luz de Cristo que nós refletimos. Essa é a missão. E eu quero te dizer que quanto mais profundo você está no teu relacionamento com Deus, mais você ilumina a vida das pessoas ao seu redor. Porque a luz que nós refletimos, ela não é nossa. A luz que brilha em nós, ela não é nossa. Ela vem de Deus. Amém? Ela vem do trono da graça de Deus.
Por isso, então, quanto mais eu mergulho diante do Senhor, eu tenho ali, então, a condição de refletir essa luz em todo o tempo. O que está acontecendo é que, infelizmente, nós, povo de Deus, muitas vezes, estamos perdendo a consciência dessa identidade de luz do mundo. Tem muita coisa nos distraindo, tem muita coisa nos tirando do foco, tem muitas coisas nos tirando daqui do propósito de Deus para a nossa vida. As redes sociais, esse negocinho aqui, ó. O pastor Douglas diz isso sempre. Se você pegar seu celular e olhar lá nos ajustes, vai dar quanto tempo você está gastando da sua vida com esse dispositivo aqui. Quanto tempo no Instagram, no WhatsApp, no TikTok e todas essas redes que estão por aí. Aí, ó. Para distrair, aí já começa assim, já está a Manu aqui, ó. A Manu para de chorar quando ela pega uma tela de celular. Já está ali. E aí, tudo bem, está acalmando, aquela coisa toda ali. Mas a gente está sendo distraído o tempo inteiro. O tempo inteiro, algumas coisas tentam nos tirar do foco do que o Senhor tem para a gente. Às vezes é o trabalho. E, pasmem, muitas vezes até o serviço na igreja. Porque a gente tem que tomar cuidado para o ativismo tomar o lugar do Deus das ações. Por isso que é importante a gente poder equilibrar o tempo, porque nós aprendemos que a prioridade da nossa vida deve ser Deus, família, igreja, trabalho e tudo mais. Deus, família, igreja, trabalho, tudo mais. Será que tem sido assim? Porque um grande desafio é que você precisa influenciar e ser luz na sua casa, eu na minha casa. Não adianta nada você ser uma boa influência para geral, do portão da sua casa para fora, e dentro de casa você ser o exemplo de tudo que não deve ser. É discurso desconectado da prática. Porque a influência começa dentro de casa. Você precisa ser aquele exemplo, aquele modelo diante de casa. E cuidado com o ativismo, fazer um tantão de coisas, porque o ativismo pode te levar à superficialidade de um relacionamento. O ativismo pode fazer você pensar assim, eu estou fazendo um monte de coisas na igreja. Mas a minha pergunta é, quanto tempo você tem de relacionamento com o Deus dessa igreja? Com a palavra desse Deus? Com a oração? Cuidado para não ficar na superficialidade. Que não seja o machado que boiou, mas que seja aquele que mergulhou ali. Porque não dá para brilhar a luz de Cristo sem mergulhar e ter intimidade com Ele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos prepara. Cuidado com o ativismo. Porque quanto mais profundo eu tiver nesse relacionamento com o Senhor, mais intensa vai ser a nossa influência positiva diante da sociedade. Se a gente não está fazendo isso, a gente está perdendo o propósito da nossa vida. Uma palavra para os pais aqui. Se você, como pai, não está sendo uma boa influência para os seus filhos, você está falhando no papel bíblico de sacerdote do lar. Se a sua família, se a sua esposa, se os seus filhos não veem em você um exemplo de um homem fiel a Deus, que tem alegria de servir ao Senhor, de praticar a palavra de Deus, você está falhando na sua missão de sacerdote do lar. E se você está falhando nessa missão de sacerdote do lar, não adianta ter sucesso lá fora da sua casa, ter sucesso profissional, se dentro da sua casa há um fracasso espiritual. Tem que mergulhar no Senhor. Tem que ter essa intimidade com o Senhor. Tem que ter essa dependência do Senhor. Porque a luz, ela existe para ser vista, para ser percebida, para atrair os nossos olhos. Quando a gente está no escuro e acende uma lanterninha, o Miguel estava aí com a lanterninha do Valdeci. A Gabriela estava dizendo que ele já sai com a lanterninha na mão. Aquela lanterninha no meio de toda uma escuridão vira um ponto de referência. A sua vida pode ser uma referência positiva, onde você trabalha, onde você estuda. A influência, ela é uma realidade na nossa vida a todo momento. Se ela é boa ou se ela é ruim, vai depender do nosso relacionamento com o Senhor. Talvez você, se eu perguntasse assim,
Quantas pessoas influenciam a sua vida? Talvez você comece com o seu pai, com a sua mãe. Talvez você comece com um professor, com um líder no trabalho, ou até um líder aí político. Cuidado com isso. Mas você tem, assim como eu, pessoas que são referência para você. E você? É uma boa referência para alguém? E você é alguém que pode falar as palavras do apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque só dá para dizer isso quando eu mergulho profundo no relacionamento com o Senhor, quando eu busco essa intimidade com o Senhor em cada momento da minha vida e da sua vida. Então, para para exercer essa influência positiva que Jesus está dizendo aqui, eu e você precisamos aprender algumas coisas. A primeira delas é ter dependência irrestrita de Deus. É depender completamente do Senhor. O texto diz, no versículo 15, diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, a coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Ô pastor, o que isso tem a ver com dependência? Tudo. Alguém que acende e coloca. Deus, ele colocou você lá nesse lugar que você trabalha com um propósito. Deus, ele colocou você nessa turma onde você estuda com um propósito. Deus colocou você morando naquele lugar ali por um propósito. Deus trouxe você para essa igreja com um propósito. É Deus quem nos leva em todo lugar quando eu sou obediente a Ele. Mesmo quando Ele me leva para um lugar que eu nunca imaginei estar. Mesmo quando Ele me leva para um lugar que eu não gostaria de estar, ou que não planejei estar. Deus, ele tem um propósito para a nossa vida e eu e você devemos ter uma postura diante de Deus. Sabe qual é? Obedecer. Tá bom, Senhor? Não é bem o que eu planejava não, mas se é o que o Senhor quer. O texto básico desse mês, e nós vamos ouvir muito, já ouvi muitas mensagens sobre isso, quando Jesus fala para o Pedrão assim: ô Pedro, vai com o barco, volta com o barco para o fundo e lança a rede de novo. Como diz no vídeo, como nós já ouvimos na conferência aqui, não fazia o menor sentido. O que um carpinteiro entende de pesca? Pesca entende o porto aqui, né? Mas os outros pescadores da casa aqui, eles entendem. Pedro disse: Senhor, a gente lançou a rede a noite inteira e não pegou nada, como é que o Senhor manda a gente ir para o fundo? Foi de lá que a gente veio. Mas Pedro, ele faz uma coisa. Ele diz assim: por causa da sua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Pedro obedeceu, mesmo não fazendo nenhum sentido. E eu e você devemos ser obedientes ao Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em cada momento. Porque quando eu dependo de Deus, eu obedeço a Ele, sabendo que Ele vai cuidar de mim. Porque eu dependo dEle sempre. Há 20 anos atrás, num período desse de agosto, eu vim pregar aqui. Eu fui convidado para pregar pela primeira vez aqui na igreja. Era o mês da juventude. Um jovem que tinha sido lá da PIB, em Nova Iguaçu, estava membro aqui, e aí, acho que sugeriu o meu nome, uns doidos aí aceitaram a sugestão, eu vim pregar. Nada muda, se nada mudar, era o tema daquele ano, do mês da juventude. E aí eu não sabia que a igreja estava sem pastor, não estava ligado nisso, vim aqui, preguei no mês da juventude, voltei, e aí, chegou depois, a igreja me chamou para pregar de novo. Aí eu voltei aqui e começaram os burburinhos lá na PIBNE, né? O pastor Davidson está indo para Heliópolis. Aí o pastor Edgar: meu filho, está rolando alguma coisa? Não com essas palavras, né? Quem conheceu o pastor Edgar, ele não ia falar assim: está rolando alguma coisa, né? Está rolando alguma coisa? Eu falei: não, pastor, eu fui lá pregar no mês da juventude, agora eu vou pregar de novo lá. Aí quando eu vim pregar a segunda vez, acabou, tinha uma comissão, né, amor, para falar com a gente. Aí eu voltei e disse: pastor, começou a rolar um negócio lá. E aí em janeiro, Deus permitindo, vou completar 20 anos que estou aqui. Não era plano nosso sair da PIBNE para vir para Heliópolis. Até então, naquele momento, a remota Heliópolis.
né? Mas Deus, ele disse, eu vou pegar vocês daqui e vou colocar vocês aqui. É Deus que faz isso com a gente. Não somos nós. Quando nós temos uma relação de dependência com Deus, Ele nos movimenta para onde Ele quer nos usar. E a consciência que eu e você devemos ter é que onde Deus está te colocando agora, tem um propósito para você ali. E esse propósito você deve viver, você deve exercer esse propósito com toda a energia do seu coração, com toda a dependência e obediência ao Senhor em tudo. E quanto mais profundo eu tenho um relacionamento com Deus, mais eu consigo entender o que Deus quer da minha vida, mais dependente dEle eu sou, e quanto mais dependente dEle eu sou, mais eu obedeço, porque a dependência me leva à obediência. E quanto mais profundo o meu relacionamento com Deus, mais eu sinto prazer em depender dEle, porque eu sei que Ele é o Deus infalível, que não nos abandona, que não nos desampara, que não nos deixa sozinhos, que renova as nossas forças, que consola os nossos corações. E quanto mais profundo é o meu relacionamento com Deus, mais refrigério na alma eu recebo, mais força eu recebo, mais sabedoria eu recebo, porque eu dependo dEle. Para viver e ser essa boa referência, ser essa luz do mundo mesmo, eu tenho que depender de Deus. Porque quando eu dependo de Deus, Ele me dá o discernimento espiritual para entender que escolha eu devo fazer. Eu preciso buscar a direção de Deus para tomar decisões, as mais complexas e as mais simples. Eu tenho que colocar a minha vida diante do Senhor todo o tempo, dizendo, Senhor, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Qual é a resposta que eu vou dar? Como que eu vou agir e reagir? Eu preciso ter intimidade com o Senhor para identificar as oportunidades que Ele me dá para exercer a boa influência. Sabe, você está ali no seu horário de almoço, do trabalho, senta um colega diante de você, que trabalha com você, e ele começa a contar a vida dele, ele começa a abrir o coração das dores dele. Você entendeu que Deus está te dando uma oportunidade para apresentar Jesus para essa pessoa? Para enxugar as lágrimas dessa pessoa, ou às vezes ela vem compartilhar uma vitória, e você poder então ali apresentar a sua esperança e o motivo da vitória que aquela pessoa está colocando, porque Deus, Ele não pede nenhuma oportunidade, para Deus não tem acaso, para Deus não tem coincidência, Deus Ele tem intencionalidade em tudo ali. Quando eu dependo de Deus, eu sou ousado em fazer a vontade do Senhor em todo momento. Quando eu dependo de Deus, eu sinto uma força que me empurra para frente, que me leva muitas vezes a fazer e falar coisas que eu sozinho não falaria e não faria, mas pelo Espírito Santo de Deus eu sou impulsionado a fazer, quando eu sou dependente de Deus. Sabe como se demonstra a dependência de Deus? De joelhos diante do Senhor, orando e clamando por direção, por força, por sabedoria. Sabe, às vezes a gente faz escolhas que até parecem ser bênção para a nossa vida, mas são transformadas em maldição. Quando Deus abre uma porta e você acaba usando essa porta para se distanciar de Deus, tem alguma coisa errada. Porque Deus Ele não é incoerente. A gente ora por um emprego, aí Deus abre a porta do emprego. Aí a gente começa a trabalhar, primeiro mês, primeira semana depois começou o trabalho, vem aqui à frente e agradece pela bênção. Aí começa a trabalhar, tá beleza ali, mas aí já começa assim, no domingo seguinte, estou cansado, trabalhei a semana inteira, vou à igreja não vou à IBD, não vou, na outra semana eu vou, aí na outra semana, poxa, eu continuo cansado. E assim, gradativamente, algo que foi uma bênção, acaba virando ali uma barreira para a gente ter intimidade com Deus. Essa semana eu estava lá em Buenos Aires, 4 graus, irmãos. 3 graus. Eu acordava às 5h30 da manhã, tinha que malhar. E eu olhava, aquela coberta do quadro do hotel ali, estava quentinha. Quando eu tirava assim para dizer, vou para a academia, vinha aquele frio, aí 2 minutinhos, aí eu botava a coberta de novo, assim, dizendo, não, mas eu preciso malhar. E aí levantava, botava o tênis, botei tudo, desci antes que a preguiça ou o frio me impedisse de descer para malhar. Aí já estava lá, já não tinha jeito. Aí ralava. Depois
tinha que sair, reunião com pastores, pregar nas igrejas, aquele frio, todo mundo encapuçado, né? O sol lindo, brilhando, mas estava fazendo 5 graus, 4 graus, era com capote. Nem sempre a gente acorda o domingo, você acorda dizendo assim, uau, vou para a igreja agora. Mas tem que acordar e dizer, eu vou para lá, eu vou me alegrar em estar na casa do Senhor, eu vou me alegrar em estar na escola bíblica dominical, eu vou me alegrar em estar no culto de oração. Quarta-feira é dia da gente estar aqui orando uns pelos outros. E vamos combinar que tem uma galera que podia estar aqui na quarta-feira à noite e fica em casa assistindo Jornal Nacional, novelas, essas coisas todas aí. E podia estar aqui orando, aprofundando seu relacionamento com o Senhor, aprofundando a comunhão com os irmãos, numa dependência do Senhor em todas as coisas. Sabe, você quer exercer uma boa influência na sua família, no meio dos seus amigos, frutificar para o Senhor Jesus, em primeiro lugar, dependa dEle. Dependa de Deus, de uma maneira completa na sua vida. Em segundo lugar, busque diante da sociedade, pelo seu compromisso com Deus, uma aprovação completa. Versículo 16 diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. É isso que está dizendo o texto? Para que vejam as suas obras. É isso que está dizendo o texto? Não. Está dizendo assim, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Uma pergunta e responda para você mesmo. As pessoas que mais te conhecem, lá na intimidade da sua casa, as pessoas que mais te conhecem lá no seu trabalho, olham e dizem assim, fulano, ó, 10. Tem uma palavra de encorajamento quando a gente precisa, tem uma palavra de apoio quando a gente precisa, tem um testemunho, ele resiste, a gente questiona a sua fé e ele está ali firme. Jesus está dizendo assim, ó, as nossas boas obras, elas são observadas. Algum colega de escola ou de faculdade já virou para você e disse assim, mas você não é crente? Está fazendo isso? Está usando essa palavra? Está usando essa roupa? Está usando essa mensagem? Qual é a nota que alguém dá para mim e para você quando observa a nossa vida? Naquela hora que às vezes assim no trânsito, dá vontade de apertar a buzina, e às vezes eu aperto a buzina, né, amor? Irmãos, domingo, tem uma galera que não dirige de segunda a sábado. Aí chega domingo, bota o carro na rua. Aí tu tá lá na linha vermelha, 90, o cara tá a 20, na faixa da esquerda. Né, irmão? É duro, irmão. Tudo bem, o cara não quer, ele não precisa andar 90, fica na faixa do meio. Porque quando o negócio lá tem 3 faixas, o lento fica na faixa do meio, para a galera passar pela direita ou pela esquerda. Mas o cara fica na da esquerda a 20. Aí vem aquela tentação assim de meter a mão na buzina, não vem? Vem. Pode confessar seu pecado, que vem também no meu coração. A minha primeira ação é o seguinte, eu pisco o farol. Uma vez, pisco o farol 2 vezes, mas está de dia. E o cara, além de ser lento, é lerdo e não presta atenção no retrovisor. Aí tu pisca o farol e o cara não está vendo, porque ele está ali na brisa dele. Aí qual é o recurso que tu tem que usar para o cara se ligar? Meter a mão na buzina. Aí depende se você mete a mão, se você dá só um toquinho. Mas que dá vontade de dar uma buzinada, dá. E eu confesso o meu pecado aqui, que eu não sou perfeito. Eu meto a mão na buzina. Eu meto a mão na buzina. Mas aí quando eu passo pelo cara, tem um adesivo lá atrás, assim, Primeira Igreja Batista em Heliópolis. E tem do Legendário. Tem. E é possível que aquele cara que ganhou uma buzinada minha ali, disse assim, ó, vai um crente. E naquela hora, com toda a humildade e sinceridade diante dos irmãos, eu errei. E a minha conduta não foi tão aprovada. É um mero detalhe. Mas sabe, o nosso testemunho, irmãos, é nas pequenas e nas grandes coisas. Sabe o pai que está em casa e não quer receber visita e toca a campainha e vira para o filho ou vira para a esposa assim, diz que eu não estou.
que você está ensinando para o seu filho, para a sua esposa? Pode mentir. Uma mentirinha, está tudo bem. Mas a gente ensina para as crianças, desde cedo, com a musiquinha, que não tem pecado, pecadinho, pecadão. Mas nessa hora uma mentirinha pode. Jesus está dizendo que a minha conduta e a sua conduta tem que ser aprovada. Ele diz assim, olha, todos têm que olhar, porque você é a luz do mundo. E se você é a luz do mundo, você é uma referência. E tem que ser uma boa referência, que as pessoas têm que olhar para a sua vida e encontrarem as boas obras. A gente tem que buscar essa aprovação. É fácil? É claro que não é. É por isso que a gente depende do Espírito Santo de Deus, para nos aprimorar a todo dia ali, né? Para nos aprimorar ali, a gente crescer diante do Senhor em cada momento. Para eu ser, então, uma boa referência para minha família, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, para os meus vizinhos, para as pessoas que convivem comigo, eu preciso dessa dependência total do Senhor e eu preciso me esforçar para receber uma aprovação completa, como Paulo ensina para o Timóteo lá. Você tem que se apresentar como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. É por isso a luta que eu e você devemos viver todos os dias para sermos cristãos fiéis a Jesus. Não é fácil não, por isso que a gente precisa de joelho no chão, precisa de oração, de estudo da palavra de Deus, de dependência, de mergulhar profundo no Senhor, de colocar toda a nossa vida diante do Senhor, dizendo, encha a minha vida, Senhor. Porque quanto mais profundo é o meu relacionamento com o Senhor, mais contundente é o meu testemunho de santidade, de consagração. Um testemunho de ser referência mesmo, não por mim mesmo, mas pelo poder transformador do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa deve ser a minha vida e a sua vida. Não adianta ter discurso bonito, tem que ter vida, tem que ter prática, tem que ter coerência. Tem que ser uma lanterna que não é alimentada por uma pilha, porque a pilha acaba. É alimentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque tem muita gente com quem a gente convive, que ainda estão debaixo de um manto de trevas. E a gente precisa ser luz ali. Precisa ser bênção na vida das nossas pessoas, das pessoas que convivem conosco. E não é o nosso discurso que vai fazer isso. É a nossa vida. É a nossa prática. Para terminar, para ser essa boa referência, de alguém que é reconhecido como alguém que tem um relacionamento profundo com Deus, alguém que é feito imagem e semelhança de Jesus, alguém que está cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, eu preciso entender qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito da sua vida. Versículo 16, Jesus ele diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E aí está o propósito. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A minha vida e a sua vida é para a glória de Deus. Vou falar de novo. A minha vida e a sua vida é para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. As pessoas, ao olharem a nossa vida, o nosso relacionamento, elas precisam perceber que a nossa vida, ela é para a glória do Senhor. Interessante que Jesus ele usa aqui uma expressão kalaergá, em grego, que significa não apenas um ato, mas ações relevantes, ações belas, ações que transformam vidas. Ou seja, é uma atitude que vira um bom exemplo para que outros sigam também. Um bom modelo. E quando Jesus fala sobre brilhar, a palavra brilhar aqui, que lampsato, que daí sai lâmpada, é uma ordem, é um imperativo ativo, é um comando. Jesus não está nos dando uma sugestão, ele está nos dando uma ordem. Brilhem, sejam lâmpada. A luz ela deve ser intencionalmente visível. Quando a gente está no legendário, uma galera que já sabe disso, a gente tem uma lanterna de cabeça, que em determinado momento a gente precisa ligar aquela lanterna. Ela não tem um alto poder de iluminar. Mas imaginem 600 homens numa montanha à noite, e os 600 com aquela lanterninha ligada, viram clarão.
vira uma referência. Eu tenho curiosidade de um dia, com um drone, na hora que a gente estiver à noite, lá na floresta, na montanha, não estou dizendo nada, estou dando spoiler. Todo mundo de lanterna ligada, e aí o Guilherme com o drone dele lá de cima tirar uma foto, fazer um vídeo, mostrando toda a escuridão da montanha e aquele foco de luz ali. Sabe por quê? Eu sou pequenino diante de Deus e você também. Nós, se comparados com a glória de Deus, nós somos como um grãozinho de areia, cada um de nós. Mas quando esses grãozinhos de areia se unem, formam uma praia. Quando a gente vai na praia, está lá aquele areal lindo, mas ele é composto de cada grãozinho de areia, que forma aquela coisa linda. Cada luzinha, que brilha um pouquinho, pequenininhos como nós somos, mas juntos e unidos, geramos um clarão. Quando há essa intenção de brilhar por Jesus, a gente causa um impacto nas trevas do pecado. A gente causa um impacto na vida das pessoas que estão perdidas na escuridão, que estão sem referência, que precisam de uma referência. Sabe, meus irmãos, as pessoas elas podem resistir aos nossos argumentos de fé, elas podem resistir às nossas palavras tentando pregar o Evangelho, mas elas não podem negar o nosso testemunho, as nossas ações, quando a nossa prática mostra de uma maneira mais evidente do que as nossas palavras o amor de Deus. Elas podem até não aceitar o nosso discurso, mas elas admiram a nossa conduta. Isso só acontece quando eu tenho um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de brilhar em mim a luz de Cristo. Jesus, Ele nos chama. Ele nos chama para sermos influenciadores dessa sociedade, digitais ou analógicos, virtuais ou presenciais, mas sermos influenciadores. E a influência, a luz, ela não brilha pelo microfone. A luz de Cristo, ela brilha pelo caráter. A luz de Cristo, ela não brilha no palco, ela brilha pelo serviço. As palavras ecoam, não pela potência de uma caixa de som, mas pela profundidade da fidelidade a Deus. É assim que nós seremos influência nessa sociedade, uma referência, um ponto onde as pessoas podem correr a nós e dizer: eu quero pedir as tuas orações, porque eu sei que você é alguém crente, é alguém fiel. Eu quero pedir uma sugestão a você, porque você tem sempre uma palavra coerente, você é sempre equilibrado. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho. Essa manhã eu quero desafiar você a ser uma boa referência por onde você for. Em casa, na vizinhança, no trabalho, onde você estuda, na igreja, na sociedade como um todo. Talvez esteja faltando um pouco de óleo nessa lamparina. Na nossa cultura, querosene, mas naquela época era azeite mesmo. E às vezes a gente assim, pensa assim, mas azeite? Mas quando a gente vai a Israel, a gente vê as lamparinas lá, que é uma vasilha, não como a gente tem aqui, de barro, com azeite, o pavio e o fogo. E o óleo, o azeite, mantém o fogo aceso. Talvez a sua lamparina esteja precisando desse azeite. E o azeite no Antigo Testamento representava ali a unção de Deus. Era aquele óleo que era derramado na hora de consagrar reis e sacerdotes. Representava a presença do Senhor. Senhor, eu quero te pedir que a minha luz brilhe, mas eu estou precisando de um gás aqui, de uma turbinada aqui, de encher a minha lamparina com a tua presença, de ir mais profundo numa intimidade contigo para eu estar transbordando do teu Espírito. Senhor, eu quero ser uma boa referência. Eu não quero mais ser influenciado pelos amigos. Eu quero ser uma boa influência. Quero ser um testemunho vivo.
Talvez em algum momento da vida, alguém ou alguma coisa na sua vida pegou você e botou embaixo de um móvel. E você não está mais iluminando nada. Talvez uma frustração, uma decepção, uma tristeza com alguém fez com que apagasse ali o seu ministério, o seu serviço a Deus, e você está ali embaixo, mas a chama ainda está acesa. Só falta você permitir que Deus te pegue de novo e te traga para cima, para iluminar, para ser referência. Dependa do Senhor e entregue a sua vida a Ele, dizendo: Senhor, me coloca onde o Senhor quiser, mas eu não quero mais ficar embaixo de um lugar que está me impedindo de iluminar, de ser referência. Deixa a tristeza para lá, deixa a decepção para lá, deixa o cansaço para lá. Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser uma referência. Querido, a começar pela minha casa e pela sua casa. Talvez você aqui nessa manhã, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, não importa. Você quer pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser luz. Eu quero te pedir que a Tua luz brilhe em mim. Quero mergulhar em mais profundo. Me ajuda, Senhor, a vencer esse desânimo, essa tristeza. São coisas que me impedem, talvez são coisas físicas. Querido, você influencia com a sua vida sentado, calado. Eu me lembro do pastor Russell Shedd, um grande professor, grande mestre nosso. As últimas palestras do pastor Russell Shedd, ele dava sentadinho. E a gente só sentava para ouvir aquele homem com 90 anos nos ensinando a nós pastores mais jovens sobre o ministério, sobre a fidelidade a Deus, sobre a palavra. Ele já não tinha a força física para ficar 1 hora em pé dando uma palestra. Mas sentadinho, Deus usava a vida daquele homem, até ele ser promovido à glória. Se você está naquela fase do condor, como alguns aqui, dor na coluna, dor no joelho, dor no seu carro, né? Cheio de placa, como o Tonhão, que nem pode passar naquele equipamento de raio-x, senão apita tudo. Mas ainda assim Deus quer te usar. Só basta você pedir assim: reacende essa lamparina que é a minha vida, Senhor. Eu quero ser uma boa referência lá na minha casa, para minha esposa, para os nossos filhos. Eu quero ser luz. Eu quero ser uma lamparina colocada no alto, Senhor. Não para que eu apareça, como nós cantamos aqui, mas para que o Senhor seja glorificado através da minha vida, através do meu testemunho. Nós vamos cantar uma canção. Quero convidar você a colocar-se em pé, nós já vamos terminar. Mas eu não posso terminar esse momento de culto aqui ao Senhor sem te desafiar a hoje assumir um compromisso com o Senhor e de fazer um pedido ao Senhor: me usa, Senhor. Eu quero ser uma boa referência. Senhor, tira aquelas palavras torpes. Eu quero dizer aqui que palavra torpe não é só palavrão, mas o original no grego fala a palavra torpe, é toda aquela palavra que causa ferida. Então não é só o palavrão. Às vezes você não fala um palavrão, mas fere tanto a sua família, fere tanto o coração do seu cônjuge, fere tanto o coração do seu filho, fere tanto o coração dos seus pais. É palavra torpe. E a Bíblia diz que não saia de nossa boca uma palavra torpe. Da nossa boca tem que sair palavras que edificam, palavras que encorajam, palavras que apoiam. Então, palavra torpe não é o vocabulário, mas é a entonação disso aí. Não que eu estou dizendo que pode falar palavrão. Esses aí, está fora. Se hoje há algo na sua vida que você quer entregar para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, isso aqui está me atrapalhando de ser luz, e eu quero deixar no teu altar essa manhã. Quero ir mais profundo no Senhor. Eu quero ser uma boa influência. Eu quero aceitar esse chamado de influenciar pessoas. Porque, irmãos, se cada um de nós que está aqui agora assumir diante de Deus hoje um compromisso de até dezembro, a gente está falando de 4 meses e pouquinho, ganhar uma pessoa para Jesus, nós somos aqui uns 100 e poucas pessoas hoje. São mais 100 e poucas pessoas que estarão no céu até dezembro. Se você assumir um compromisso diante do Senhor de ganhar uma pessoa para Jesus, mas sabe como a gente ganha essas pessoas para Jesus? Sendo uma boa influência, sendo luz. Se você nessa manhã quer pedir isso para o Senhor,
Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Talvez um pai nessa manhã quer pedir: Senhor, eu quero ser um pai que abençoe a vida dos meus filhos. E eu não estou sendo essa luz tão boa, eu quero ser uma luz intensa, Senhor, na vida da minha descendência. Sai do seu lugar e vem, eu quero orar por você. Uma mãe, um filho, não importa. Se você nessa manhã quer dizer: Senhor, acende essa luz intensa na minha vida, para que todos que convivem comigo possam ser impactados pela minha vida transformada pelo Senhor. O Tonhão já está aqui à frente. Se você também nessa manhã quer dizer: Senhor, toma minha vida, eu quero ser luz, eu quero impactar, eu quero influenciar, eu quero ser uma boa influência, eu não quero perder mais nenhuma oportunidade. Pode vir, pode sair do seu lugar e vir. Talvez você nessa manhã queira pedir: Senhor, minha lamparina está meio apagada, Senhor. Dá uma turbinada aí. Bota azeite, bota óleo, bota querosene. Mas me ajuda, Senhor. Deus abençoe. Tem muitos homens aqui à frente, né? Dejane também. Nós vamos continuar e vamos cantar essa canção. Talvez você não seja membro da nossa igreja, mas você quer ser uma boa referência. Eu não estou pregando essa igreja, eu estou falando do poder de Jesus, de nos transformar em luz, em boa referência. Pode sair do seu lugar e vir. Encerrar esse momento orando pela sua vida. Nós vamos cantar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorando, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar,
você nessa manhã ainda não está aqui na frente e você quer renunciar a alguma coisa que tem impedido você de ter mais intimidade com o Senhor. São coisas lícitas. Talvez você está maratonando um monte de séries, você fica um tempão no Instagram, mas hoje você quer entregar essas coisas que parecem tão pequenas, mas que têm impedido você de ter mais um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Eu não sei o que é que tem roubado o seu tempo, mas se nessa manhã você quer assumir um compromisso com Deus, Senhor, eu vou administrar mais o meu tempo para eu ter mais intimidade com o Senhor, para investir mais tempo contigo e deixar essas coisas de lado. Você pode sair do seu lugar. Eu não sei o que hoje alguém aqui tem que deixar, que está impedindo de ter mais tempo para Deus, mas se tem, nós estamos de olhos fechados e vamos orar. Você pode sair do seu lugar e vir e entregar no altar do Senhor tudo isso que tem impedido você de ter mais intimidade, de ir mais fundo no relacionamento com o Senhor. Ó Deus bendito, nosso Pai, como é bom poder te chamar de Pai. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora nós te pedimos, porque eu estou aqui juntinho dos meus irmãos que estão aqui à frente, porque eu reconheço diante de Ti o quanto que eu preciso melhorar. Me ajuda, ó Deus, e ajuda os meus irmãos a brilharmos mais para a glória do Teu nome, a refletirmos mais a Tua luz, Senhor, a sermos uma boa influência nessa sociedade, por onde formos, Pai, que as pessoas que convivem conosco possam perceber a diferença que o Senhor faz na nossa vida, mas que isso comece lá no íntimo dos nossos lares. Senhor, que os nossos relacionamentos familiares possam demonstrar o Teu amor e a Tua graça. Senhor, aos pais, maridos que estamos aqui, nos ajuda a sermos sacerdotes dos nossos lares. Nos ajuda, Deus, a vencer tudo aquilo que tem decepcionado nossas esposas, os nossos filhos. Nos ajuda a sermos pais e maridos melhores. Mas, Senhor, nossas irmãs e todos nós que estamos aqui, nos ajuda a sermos melhores servos Teus. O Senhor é Deus onisciente. O Senhor conhece as falhas, as limitações, os motivos que nos levam às lágrimas nesse exato momento. O Senhor também é Deus onipotente. E tudo que nós estamos colocando no Teu altar, o Senhor tem poder para fazer cair por terra. O Senhor tem poder para transformar circunstâncias, situações. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor também é o Deus onipresente, que está aqui nesse lugar, está em cada lar que se abre agora. E o Senhor estará conosco por onde formos, até a consumação dos séculos. Então nós te pedimos humildemente nessa hora, Pai, trabalha em nós, nos ajuda a melhorar, nos ajuda, Deus, a termos uma influência cada vez melhor para as pessoas ao nosso redor, e elas possam ver na nossa vida, nas nossas ações, o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, a Tua pureza, a Tua santidade, a Tua integridade. Dá-nos autoridade de vida, para que sejamos pais, para que sejamos mães, para que sejamos cidadãos nessa sociedade que refletem o Teu reino, Pai, o Teu reino eterno. Senhor, abençoe a cada lar aqui representado nesta manhã. Obrigado por cada um que está aqui, Pai. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia, e a cada dia influenciarmos as pessoas com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, muito obrigado por esse dia, o Dia dos Pais. E que, ó Deus, haja um tempo de comunhão em nossos lares agora. Um tempo de gratidão e de louvor ao Teu nome, por nossas famílias. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares, e que à noite estejamos aqui mais uma vez para celebrar ao Teu santo nome
por tudo que o Senhor é. Nós te amamos, Pai, nós te louvamos, nós te pedimos essas coisas, no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso, soberano, o nome generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Parabéns a todos os pais. Deus nos abençoe. À noite estaremos juntos mais uma vez. Rei dos reis, o Senhor, te entregamos nosso viver, te adorar, ó Rei dos reis, foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos